Do Manauí, livro Mulheres Correm com os Lobos. Eu tô aqui, ó, com o Manauí nessa representação, o cachorrinho dele, que a gente falou na live anterior sobre. As duas irmãs aí que ele quer conquistar estão aqui. Duas irmãs e mais o pai dessas mulheres. Então, a história desse conto, né, que exige que o pai pede que o Manauí descubra o nome das mulheres para que ele possa casar com elas. E no fim o cachorro acaba ajudando ele a descobrir, mas tem muitas coisas, trazer esse nosso olhar das metáforas da doutora Clarissa. Então, hoje a Sheila e a Edith vão estar aqui conosco. Vamos enviar essa live, esse conto aqui para as mulheres que puderem assistir. E a gente tá no capítulo 4 desse conto, toda terça às 13 horas. E hoje a gente vai falar sobre a dualidade das mulheres, né? O que representa essas duas irmãs na história dentro de nós, né? O que representa o lado externo, o lado interno, ou esses dois lados internos mesmo. Essa energia feminina e masculina, ou a energia do que eu penso e falo da boca para fora e do que realmente eu faço, ou do que eu sinto e eu não consigo expressar. Então tem várias dualidades aí que a gente pode olhar nessa natureza desses dois pontos de a energia tanto feminina, masculina, eu querer fazer, eu não fazer, a ação, né? Então, a gente olha para essa energia, às vezes, da ação, da emoção e da razão, né? Que existem dentro de nós. E eu olhar assim, a minha razão tá me mandando trabalhar muito, me manter nesse relacionamento, e a minha emoção tá me levando para outro lado. Ou eu não tô conseguindo expressar a minha emoção. E aí, a gente acaba não realizando o que a gente quer realizar. Muitas vezes, não saindo de relacionamentos ruins. Também que aqui fala muito sobre parceiro nesse conto, né? Sobre a história do Manauí. E eu já vou convidar as meninas, as lobas parceiras. Convidando elas aqui para gente combinar qualquer coisa. O fone tá aqui na mão. Lembrando que pode ter alguns problemas técnicos. Mas menino. Oi. Oiê! Oi, sejam bem-vindas. Estão me ouvindo certinho? Essas coisas. Certinho. Tô com eco? Tô com eco? Ah, Não? é você, a mulher do eco. Sempre, né? Ah, não, hoje tá bom. Ai, que ótimo, que bom, que bom. Já coloquei um incenso aqui pro negócio ficar bom. Tá, beleza. Ótimo. Tô muito feliz em estar aqui hoje, Tuti. Adorei. Faz tempo que eu não participo desse nosso círculo amado. Coisa boa, Sheila, que tu tá de volta aqui na história. Eu sinto que o nosso grupo ali, a gente fala tanta coisa que vai além, assim, e traz tantas percepções para nossa cabeça, assim, tantos insights, tanta coisa, que eu tenho que ir lá resgatar a Sheila de novo, trazer para cá, para a gente continuar aprofundando tanto para nós, como ajudando as outras mulheres que vão assistir também o círculo. E esse ponto que parece que se a gente for olhar, se falar de relacionamentos, que é esse Manauí, tem tanta coisa que traz tantos relacionamentos de outras formas, relacionamentos com nós mesmos, né? Nessa busca pelo esse Manauí aí, buscando saber quem somos nós, de fato, qual é o nosso próprio nome. E esse cachorro que ajuda e esquece no meio do caminho, se desvia facilmente por um osso que aparece, por várias coisas que a gente se desvia, né? No nosso caminho mesmo, a gente sabe quanta coisa aparece, surge, a gente, o foco ele já era, né? E aí mostra muito ali nesse encontro vários aspectos, como a doutora Clarissa, que é maravilhosa, trouxe essas metáforas aí pra gente, né? E hoje esse trecho, que é da página 139, que se chama Natureza Dual das Mulheres,
Já trazendo para a gente começar a falar, a gente discutiu um pouquinho lá no grupo que a gente tem no WhatsApp, nós mandamos áudios lá sobre as nossas percepções, e dá para ir para a gente diversos pontos, vamos ver para onde a gente vai parar hoje aqui, porque a gente vai para tudo que é lado, nem imagina, planeja assim, não, vamos ir para esse ponto e vai para um lado bem diferente, isso que é enriquecedor, né? A gente ter várias percepções aí das mulheradas. Então, nessa primeira parte, Gurias, ele fala... Primeiro trecho ali na parte 139 mesmo, porque ele é um trecho curtinho, né? Ele fala sobre examinar o ponto através dessa análise. Ela traz muito essa análise do parceiro, da mulher, entre o parceiro e como é por fora, é como é por dentro. Então, se por dentro não tá bem, a gente não consegue agir em algumas coisas, né? Se alguma coisa tá incomodando, se eu tenho uma crença, se eu tenho o inconsciente, como a Sheila estava comentando também lá, se eu tenho várias coisas que estão impregnadas em mim, mais profundo, eu não consigo fazer o que eu quero, agir, não consigo sair de relacionamento, não consigo um trabalho, não consigo escolher empreender, não consigo fazer nada, porque no fim eu tô agindo conforme está mais profundo que isso, né? Então, acho que para a gente começar, esse como é por fora é como é por dentro, né? Trazendo a minha percepção para você passar, para vocês falarem, eu sinto que eu aprendi, a gente aprendeu a não olhar nesse por dentro, né? Que eu tinha que evitar esse por dentro, eu tinha que mascarar ele, esconder ele de todo mundo, como se fosse cometer um crime, essa sensação que eu tenho, de como se estivesse cometendo um crime olhar para esse dentro, que é, olhar para dentro eu vou ficar triste muitas vezes, porque alguma coisa tá ali guardada em mim que eu nem imaginava que estava, e eu vou precisar chorar, só que não é permitido, não era permitido esse aprendizado da mulher chorar na frente das pessoas, da gente não estar bem um dia, ter vontade de dormir, ter vontade de ficar na cama. Então, esse entendimento da natureza do algo, como é que a gente faz esse processo, como é que é para vocês e como é que foi também esse processo para vocês durante a vida, desse encontro com o olhar para dentro e emergir para fora, né? Edith, se quiser começar, depois a Sheila. Boa tarde, mulherada. Eu vou começar porque eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, e é possível que não tenha nada a ver com o áudio que a gente mandou pelo WhatsApp, porque ontem eu era uma, né? E hoje já não mais, né? Já mudou algumas coisas. Então, esse externo aqui vai mudando o nosso interior, vai mudando os nossos sentimentos, e a gente, 95% das vezes, a gente age mais pela parte emocional do que pela parte racional. E conforme a gente vai entendendo essa parte interior, fica mais simples de a gente poder lidar com a gente mesma. E eu tô falando isso porque teve a época que eu não entendia essa minha parte interior e eu imaginava que eu estava com defeito, que eu estava quebrada. Porque o que eu via no exterior de outras mulheres era que a minha visão era que a pessoa era equilibrada, que a pessoa era controlada, e eu não me sentia controlada, eu não me sentia equilibrada. Eu sempre estava com aquele vulcão dentro de mim, que eu não sabia, não entendia, né? De desejos, de vontades e tudo, mas eu reprimia por causa da minha educação, de tudo que era do externo, né? Então eu precisava me comportar como aquilo que eu aprendi no externo e não a sentir. A gente tem uma professora minha que fala sobre isso, né? Que nós deveríamos ser ensinados a entender a nossa parte sentimental na escola, logo nos primeiros anos. E esse ano, por exemplo, eu não sou astróloga, eu só ouvi falar que esse ano é o ano das águas. É o ano onde os sentimentos vão aflorar muito. Agora, você imagina, nós mulheres, que já estamos, né, nós somos muito sentimentais, imagina como isso vai desencadear aí um monte de processos em muitas mulheres e nos homens também, claro. E por isso a importância de a gente aprender a lidar com a nossa parte interna. E essa parte interna,
no passado meu, no meu passado, eu tinha muita dificuldade de encarar, e que nem a Tuti estava falando. Eu não me permitia chorar, porque chorar para mim era fraqueza. Eu não cedia, como se isso fosse um defeito mesmo. Falar, não, eu vou parecer fraca. Porque na minha educação eu precisei aprender a ser forte para eu lidar com o mundo aí e não desabar. E agora, aprendendo a lidar com a minha parte interna, conhecendo esses nomes, que depois na frente vai falar, né? Que o cachorrinho precisava descobrir o nome das duas para levar para o dono falar para o pai e para o pai permitir o casamento. E aí a gente não permite se conhecer, a gente não permite conhecer esses nomes. Então a gente também é o cachorrinho, que nem vem falando aqui como arquétipo, a gente também é o cachorrinho. Então eu não, eu me distraía, falava, quando eu estava chegando perto de descobrir o nome daquilo, eu pegava e me distraía com outra coisa, achava um osso aí fora, me distraía, ficava contente, mas aí depois voltava a angústia de novo. E aí voltava lá para descobrir o nome de novo. E eu fiquei nesse processo, e isso a gente vai descobrindo muito em terapias, por exemplo. Né? Quando a gente está com um copo muito cheio de água já querendo transbordar, aí a gente meio que procura ajuda, né? E aí nas terapias eu acabei procurando ajuda para eu entender essas minhas partes. E lidar com elas não é fácil. Hoje mesmo, eu estava assim, a gente não sabe, sentindo uma fraqueza física, mas que não era física, era energética. E aí, analisando, eu fui perceber que era o meu estado emocional, tinha disparado algum gatilho aí, que me deixou para baixo. Quando eu saquei isso, eu falei, peraí, então, se foi isso que aconteceu, e se é da minha cabeça, então eu posso mudar. Então, é assumir o controle, né? Porque ontem mesmo eu estava falando com uma colega minha e ela tem uma imaginação assim de que os pensamentos controlam ela. E, na verdade, é o contrário. Só que a gente nunca parou para pensar, para descobrir o nome disso. A gente nunca parou para pensar que eu posso controlar os meus pensamentos. Não, mas eles vêm involuntários. Gente, precisa estudar para descobrir. Precisa ter todo esse trabalho de passar na floresta, ir lá, escutar o nome, voltar para trazer para o dono sem distração, voltar e trazer para o dono. Isso que está falando o cachorro, a gente precisa conhecer os nossos nomes, para que a gente possa casar com a gente mesma. É essa a grande questão, a gente não casa com a gente mesma. E aí, com essa mesma colega, eu falei para ela assim, você mesmo não está se comprando. A gente não casa com a gente, porque a gente tem muito defeito, e a gente fala assim, não, é porque eu sou isso, eu sou aquilo, não sei o quê, e a gente fica lutando contra, fica lutando. Não quero, não quero, não quero. E é o contrário. A gente precisa pegar essas partes, esses nomes, entender esses nomes, e aprender a lidar com eles para que a gente possa casar com eles, porque eles não vão fugir da gente, não tem como. Não tem como. Ou você fica aí solteira, né? Psiquicamente solteira de você mesmo pro resto da vida, né? E é isso que eu tenho aprendido, né? A lidar com esses nomes, aprender esses meus nomes e acolher, principalmente acolher esses nomes e não lutar mais contra. Porque lutar contra, o Gasparetti falava muito sobre isso, né? Quem luta contra a vida perde, né? E nós somos vida. Nós somos essência. E nós somos compostos de um monte de coisa, não é só essa parte externa que diz que tem muitas regras, né, e que diz para nós que nós devemos ser isto ou aquilo, senão você não vai poder fazer parte do grupo, se você vai ser excluída. Esses medos é que fazem com que a gente realmente se divorcie da gente mesma, né? A gente vai meio que se excluir. A gente se exclui e depois quer pertencer. É uma coisa muito incongruente, né? E é isso que eu vi desse trecho. Bom, eu concordo com o que você disse, porque num passado não muito distante, né, eu vivi essa realidade de omitir o meu feminino, que ninguém estava vendo, que estava interno,
porque a gente vai para o corporativo, a mulher está ganhando espaço não faz muito tempo assim, então a gente tinha que ter aquela imagem de que é muito forte, de que não oscila, né? Para poder ter espaço dentro do mundo corporativo. E aí, para mim, aconteceu o seguinte, a partir do momento que eu comecei a me desvincular desse mundo e comecei a fazer um processo de autoconhecimento, que é o estado de presença, a gente começa a se perceber e a gente começa a ouvir essa voz querendo ganhar força, né? Essa outra natureza falando, é o que a Edith estava dizendo. Ontem eu tinha uma opinião e aí a gente compartilhou no áudio. Hoje eu acordei outra pessoa, passei o dia até agora, tive alguns gatilhos. Isso vai oscilar, vai mudar. Talvez a gente fale a mesma coisa de forma diferente. É um ano que nós estamos, Edith, é um ano lua, é um ano 7. Então, é um ano que vai ser regido por muitas oscilações emocionais, muitos chamados de espiritualidade. Só que a gente passa uma vida inteira fugindo, como o cachorro que perdia a atenção no caminho, porque a gente não quer parar para se ouvir. A gente não quer parar para entender o que é que o interno da gente está dizendo, na verdade. E aí a gente se perde, porque a gente nunca está no estado de presença. Né? O dia, a correria, os boletos chegando, a nossa posição no mundo corporativo, as nossas fragilidades, a gente acaba não ouvindo. Então, tem um chamado, olha, você está fazendo um negócio que você não está curtindo, volta para cá. E aí você fala, não, mas é melhor agora não, vai que não dá certo, vai que melhor. Vou ficar por aqui. Autossabotagem. São as crenças limitantes do nosso inconsciente. E sim, 95% de tudo aquilo que a gente faz é regido pelo inconsciente. A gente nem se dá conta do que está acontecendo. Então, esse conto me chamou muito essa atenção. Eu fiquei angustiada quando eu estava lendo, que o cachorrinho pegou o nome. Ele ia feliz, aí aconteceu alguma coisa. Eu falei, não, vai lá, você vai esquecer. Ele esquecia, voltava de novo, acontecia outras coisas. Que é o que a gente faz no processo de fuga, né? Quantas de nós aqui que somos empreendedoras não fugimos daquilo que sabemos que temos que fazer? É muito... Pode A mulherada comentou aqui. A Deusa comentou que quando a gente estava falando que o desafio é esse, se olhar. Realmente, eu acredito que é o que a Sheila estava falando agora do cachorro. Quando ele vai, que é a história do Manauí, o cachorro tá lá, ele vai, descobre o nome das duas irmãs e ele volta para contar, então, para o Manauí. E nesse processo, 3 vezes, 2 vezes ele esquece o nome e na terceira ainda entra um intruso ali na história. Ele mesmo esquece porque ele se desvia por coisas que ele acha que gosta, né? E eu acho que esse olhar, que a Deusa comentou aqui, esse se olhar tem muito a ver com isso, né? Se eu tô no caminho e eu paro de me olhar em algum momento, eu vou cair nessas armadilhas do tipo sentir o cheiro de um bolo ali, do noz moscado, como ele sentiu o cheiro, e vai lá comer o bolo. Se desvia do foco, que é descobrir o nome, seguir o seu sonho, seguir o que a gente quer, né? E depois a Paula comentou, mulheres casadas com o maridão, mas solteiras de si mesmo. Era o que a gente estava comentando, exatamente. A gente nem, nós mesmos não casamos com nós. Né? Quando a gente pergunta assim, quem é você, né? Se eu pergunto aí, geralmente nas minhas mentorias eu pergunto, quem é você? A pessoa tem uma dificuldade de responder, a mulher tem uma dificuldade de responder. Geralmente a gente responde a nossa profissão. Eu sou professora, eu sou empreendedora, eu sou terapeuta. Mas a gente não é o que a gente faz, né? A gente é algumas características. Só que o que vem primeiro na nossa cabeça? As características ruins, como a gente estava comentando. Eu sou esquecida, eu sou isso, porque a gente ouviu muito isso também na infância, né? Geralmente tinha muito aquela coisa de, é estressada, é parecida com a tia que é isso ou aquilo, é não sei o quê. Então, a gente só vê características, a gente está impregnada com aquelas características ruins, né? E aí a gente se doa tanto para o outro, que é no caso aqui dessa relação do parceiro, relacionamento, como a Paula comentou, casada com o maridão, só que solteira de si mesmo. Me dou tanto para olhar muito mais as características do outro, e por isso eu acho que a gente passa boa parte do tempo olhando os defeitos dos nossos maridos e mulheres e etc. Namorados. A gente passa olhando o que eles não estão fazendo, ao invés daquele tempo estar olhando para o que a gente
para as características que a gente tem e o que a gente pode mudar e realmente quais são as nossas características, né? E vamos ver o que a Paula comentou aqui também. Sou tão sonhadora, mas muito tempo vivi na crença de que bonito é a ironia e o sarcasmo. Essa não é minha essência, mas meu entorno fala a língua das tiras rápidas e inteligentes. É esse olhar para si mesma, que é o que a gente está comentando aqui, desse olhar para dentro, trazendo isso que a Paula comentou, esse olhar, assim, do que a gente ouviu muito, né? Eu sou sarcástica porque eu sou parecida com a tia da fulana, não sei de quem. Eu sou irônica porque o irmão é igual, olha ali, ó, puxou pelo pai, puxou pelo irmão. E tu leva isso pra vida toda, porque tu ouviu tanto, né? E aí tu continua assumindo aquela identidade ali, como se fosse naquela questão ali. E aí depois, o que ele vai comentando ali, o que ela vai comentando no final desse trecho, fala que o mistério de duas forças femininas numa única mulher, então essas duas irmãs repetidas numa única mulher, né? E no início da outra página, ele fala a história de Manauí conta todos os fatos essenciais para a intimidade da mulher selvagem. Manauí, através do seu campo fiel, adivinha os dois nomes, as duas naturezas do feminino. Ele não sairá vencedor a não ser que resolva o mistério. E precisa usar o próprio self instintivo, o self cão, no caso, para conseguir o que deseja. Eu acho que esse mistério de olhar para a gente, né? Olhar para nós mesmas, se a gente não for atrás, a gente não vai conquistar as coisas que a gente quer, né? E só que, claro, não a gente foge muito, como a Sheila estava comentando, no percurso a gente foge do nosso feminino por diversas coisas, né? E o que a gente pode comentar mais sobre isso, meninas? E a fuga traz a procrastinação. Porque às vezes o seu interno diz assim, faça um vídeo sobre um assunto XPTO, para nós que somos empreendedoras digitais. E aí você fala, puxa, muito legal. Às vezes até você anota, né? Porque a gente aprende que anotar é bacana porque a mente falha. Aí você anota, aí você fala, daqui a pouco eu faço. Aí quando você vai fazer, você fala, nossa, eu vou fazer esse bolo aqui, que é uma receita muito legal. Daqui a pouco eu vou lá. Daqui a pouco, é justamente isso. A gente não para fazer aquilo que o instinto cão, aqui do conto, fala pra gente fazer. E aí a gente procrastina. E aí depois o resultado não chega como a gente gostaria, a gente fala, tá vendo? Eu não nasci pra isso. Esse negócio não é pra mim. Não é pra você. A sua voz interior, a sua outra face está dizendo, vá por aqui. Aí você ganha aquele, eu vou fazer. Daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu faço. E aí a gente não consegue, de fato, viver a nossa verdade, né? Aquela história do eu quero realmente o que eu quero ou estou querendo o que os outros querem que eu queira, né? É uma frase que a gente fica pensativa. E esse fato que a Tuti falou do quem é você, isso é bingo. Isso mesmo, Tuti. Nas mentorias ou nas salas de terapeutas que eu participo, existe o mesmo dilema. Quem é você? Eu sou a terapeuta, tal. Eu sou a administradora, eu sou a gerente. Tá, mas quem é você? O que você gosta? O que você não gosta? Você já falou pro seu parceiro que você não gosta daquele comportamento? Porque às vezes a gente tem aquela sensação assim, ele deveria ter feito isso. Não, ele não deveria nada, porque isso é você, né? Não é o parceiro, né? Às vezes quando você fala, ele fala, nossa, nem prestei atenção, nem pensei que você disse com tanta importância um fato que eu não achava que era tão importante. Mas a gente não fala, porque é o que a gente falou, aprendemos no passado a nos comportarmos num padrão que diz que a gente não pode reclamar, que a gente tem que sentar de perna fechada, que a gente, enfim, a gente tem, para ser mocinha, não pode fazer isso. Então, eu acho que essa busca aqui do cão e esse foco que a gente precisa ter, estar no estado de presença para a gente se perceber o que a gente realmente quer e fazer, nem que seja um pouquinho. É aquela história que a gente fala no paraquedismo, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo para ver o que é que dá. É interessante isso que você falou, ô Sheila, porque quando você percebe o caminho, que nem você estava falando, né? Vai por esse caminho aqui, esse caminho tá certo. Tem os players aí que falam assim, não, esse é o caminho correto, não sei o quê. Aí você anota e aí você fala, não, eu vou por aqui. Mas aí você não percebe que tem outro nome por detrás desse. E esse outro nome é aquele nome que você não conhece.
que é o lado emocional que mexe muito. Então, empreender aqui não significa só você conhecer a parte técnica e as regras e tudo mais. Significa você se conhecer. Significa você entrar em contato com você para que você aprenda a lidar. Porque aflora muitas questões emocionais e independe. Qualquer trabalho que você vai trabalhar, acontece a mesma coisa. Só que quando eu sou empregada, eu suporto. Sim. Eu suporto toda essa minha dor, eu suporto não me conhecer, e aí eu vou seguir as regras dessa outra pessoa para quê? Para eu ter um ganho, que é o salário, e isso por si só me satisfaz. Mas isso vai começando a encher esse copo, né? Vai enchendo esse copo emocional ao ponto de uma hora você acabar explodindo. Transbordando, na verdade. E quando você empreende na internet, quando você quer empreender, quando você quer se tornar empreendedora do seu próprio negócio, aí é que o bicho pega. Porque aí vem o não merecimento, vem a não aceitação, eu já não me aceito. Eu não me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho muitos defeitos. Por isso também, quando a Tuti me pergunta quem é você, fala assim, não, se eu for falar quem sou eu aqui, vou desabar chorando aqui, porque estou lascada. E aí, o que a gente faz? Que nem a moça comentou aqui, né? A gente casada com alguém e divorciada da gente mesma. Isso acontece por quê? Porque eu vou em busca daquilo que eu sinto necessidade em mim, de qualidades que eu sinto necessidade em mim, eu vou buscar no outro. Sim. E aí depois eu me queixo quando o outro não me mostra isso. O outro só vai mostrar para mim aquilo que eu realmente estou sentindo, aquilo que realmente eu represento para mim mesma. O outro é só o meu espelho. Então, não adianta a gente ficar exibindo. Então, a vida se movimenta de uma tal forma que ou você enxerga ou você enxerga. Você pode até recuar, né, nesse seu enxergar. Você pode até se distrair no meio do caminho. Mas não tem outra forma, porque nem fala aqui, né? Você não vai ser vencedora se você não descobrir os nomes. Você não vai conseguir. Eu acho que se a gente mudar a percepção da dor, porque nós estamos acostumados a fugir da dor, se a gente mudar a percepção e entender que a dor que a gente sente é a nossa maior força, quando a gente começa a compreender que aquilo que eu sinto como dor é a minha maior força, eu consigo olhar com uma percepção diferente e eu usar isso como forma de me conhecer, de saber realmente quem eu sou. E eu concordo com você quando você fala assim, quando você chega para empreender, não é só a parte técnica, não é. Eu acho que a parte técnica é 5%, todos 95% é autoconhecimento, porque a gente está lidando com dores da gente. É aquela história, tem que fazer o vídeo, mas eu deixo para depois, eu procrastino, porque eu tenho medo, porque eu não quero ser aceita, porque eu era muito magra e agora eu tô gorda, porque eu não estava queimada, porque agora eu tô queimada. Entende? É o medo do julgamento, é a síndrome da rejeição, é a crença do não merecimento, que muitas vezes a gente vai fugindo porque a gente não quer encarar esse processo. Se a gente muda a percepção e fala, eu tenho essa dor, mas eu vou ver o que acontece. Vou fazer um videozinho lá rapidinho, vou fazer esse post que me veio agora na mente. Eu acho que quando a gente... Eu vivo isso muito, né? Eu vivo muito. Eu já passei por N situações aqui no Instagram da Casa da Cigana. Olha, eu postava tudo, depois eu retirei tudo. Ó, que louca! Aí depois eu voltei a postar de novo, depois eu parei de novo, depois eu falava de bruxaria, depois eu não falava mais, depois eu só falava de física quântica, porque eu falava assim, gente, se eu falar tudo, o povo não vai me aceitar, vai achar que eu sou macumbeira, e eu não tenho nada contra macumbeiro, muito pelo contrário, adoro. Mas assim, a gente fica com medo do julgamento das pessoas. Aí eu olhava no outros Instagrams de outras mulheres e falava, nossa, mas essa mulher faz tudo o que eu faço e ela fala sem nenhum medo. Nossa, e ela coloca de uma forma tão legal. Por que é que a gente tem tanto medo de encarar quem somos de fato, né? De olhar o conto como cão. É que, na verdade, a gente tem... Você falando contando tudo isso... Aí eu fiz uma imagem aqui, né, de perceber que todos esses medos que a gente... Todos não, a maior parte deles a gente vai adquirindo ao longo do tempo, mas
a fase que mais fica incrustada em nós, esses medos, é na fase de criança. Então, se eu não conheço a minha criança, se eu não sei lidar com ela, se eu não sei como ressignificar tudo isso, é como se tivesse um adulto dizendo para mim, eu com 7 anos, falando para mim, não, você tem que transformar esse seu medo em força, transformar essa sua raiva em força, transformar essa sua tristeza em força. E agora você vai lá e faz uma live. É a mesma coisa. A gente está falando com criança. Quando eu estou falando comigo, eu estou falando com a minha criança, sabe? Com esses medos. Por isso, é essa necessidade tão importante de a gente conhecer esses nomes. Aonde é que esses nomes moram? Em que fase da minha vida eles moram? Para eu poder lidar com eles e ajudar essa minha criança a crescer, né? Sem esse julgamento do adulto. Porque imagina uma criança sendo julgada por um adulto. Ela não tem como responder, ela não tem como se rebelar, ela não tem como. Ela só aceita, ela fica lá com raiva dentro dela, mas ela só aceita. Agora, é isso que a gente está fazendo com a gente muitas vezes. A gente traz essa criança em frente à câmera. E aí vem alguém e fala assim, não, você é macumbeira, porque você está falando todas essas coisas. Aí eu vou lá pro canto e choro. Que nem criança mesmo. Ai, teve uma pessoa que falou isso para mim, não sei o quê. A gente precisa aprender a entender de onde que vem todos esses medos, depois ressignificar e saber também, acolher essa criança e cuidar dessa criança, né, para que ela possa crescer dentro da gente, né? Para que a gente possa amenizar todo esse sofrimento ao longo do tempo, né? Sim, eu ganhei velocidade quando eu comecei a olhar para a criança. Aqui na sala da Cigana eu tenho um quadro meu de fotos de quando eu era criança. Eu comecei a fazer muito trabalho com a criança e as coisas começam a destravar, né? Aí a gente começa a entender algumas coisas. Então faz muito sentido isso, muito sentido. Eu acho que a criança te dá, quando você olha para a tua criança com amorosidade, começa a entender e a trabalhar e a ressignificar, você começa a ganhar espaço para se conhecer, para colocar em prática aquilo que você deseja. E aí já não existe mais tanta ansiedade nem tanto medo, porque você entende que tudo é um processo. A gente, quando criança, ouve falar assim, para de ser criança, você nem tem idade para isso. Ai, porque não sei o quê. E a gente cresce e fala isso pra gente também. Você fala assim, não, Edith, você tá agindo que nem criança e não sei o quê. E aí, o que a gente faz? A gente pega e exclui, né? A gente pega e tira. Fala assim, não, você não pode agir como criança. Não é assim que funciona, você é adulta. Só que tem uma parte minha que ainda é criança e tá sofrendo lá. Ainda tá sofrendo. E a gente excluindo, a gente não ajuda. E aí a gente não tem essa amorosidade com a gente. E aí a gente não casa com a gente. Por quê? Porque eu não aceito aquela criança birrenta que eu era. Aquela criança que chorava muito. Eu não aceito. Porque alguém não me aceitou. Eu preciso aprender a lidar com isso hoje. Eu vou ter que tirar forças, não sei de onde, e procurar ajuda, principalmente. Para eu aprender a lidar com essa criança e ajudar ela a entender qual é, dar uma nova percepção para ela. E aí sim, quando ela estiver em paz, a criança, você consegue amadurecer. Mas tudo isso tem que ter acolhimento, tem que ter amorosidade mesmo com a gente mesma, sabe? E aprender a lidar com essa dualidade nossa. Somos duais em várias coisas, né? Eu não digo duais, né? Ela falou duais aqui, mas eu acho que tem mais números aí, muitos mais, né? Eu acho que aqui ela fala nesse trecho, ó, qualquer um que seja íntimo de uma mulher selvagem está de fato na presença de duas mulheres. Um, seu exterior, e uma criatura interior, um que habita no mundo terreno e outro que vive num mundo não tão visível. O ser exterior vive à luz do dia e é observado com facilidade. Muitas vezes é uma pessoa pragmática, culturada e muito humana. Já a criatura costuma chegar à superfície vindo de muito longe e com frequência aparece e desaparece rapidamente, embora sempre deixe uma sensação, algo de surpreendente, original e sagaz. Eu acho que essa criatura interior, do que vocês estavam comentando sobre essa criança, né? Ela vem e volta. Então, essa criança que, por exemplo, geralmente a criança, né, não quer fazer coisas que precisam ser feitas.
ela quer brincar, ela quer continuar, ela quer. Então, no caso do empreendedorismo, é você que manda em você mesmo. Você decide se fica na criança e não faz, ou você faz as coisas que precisam ser feitas, porque não tem uma pessoa para dizer, não tem o pai e a mãe para pegar pela mão e ir lá e juntar os brinquedos. Agora é a hora de você juntar os brinquedos e colocar e brincar, ou não brincar e guardar depois, né? E aí tá essa dificuldade de lidar com essa criatura interior que tá lá numa sombra escura, a gente nem quer olhar, muitas vezes é dolorido, porque como a Edith falou, fui rejeitada de alguma forma. Lá na infância aconteceu alguma coisa que eu queria mostrar um brinquedo novo que eu inventei, que não tinha nada a ver, muitas vezes não era legal, mas aí veio alguém e, em vez de dizer uma coisa boa, inspiradora, rejeitou aquilo que eu criei. Rejeitou uma criação que eu fiz ali. E naquele momento eu já levo isso pro resto da vida, essa rejeição de uma coisa que eu achava que era, pra mim, naquele momento, como criança, era lindo, maravilhoso aquilo que eu criei, uma boneca aleatória ali. Mas alguém foi lá e mencionou algo que rejeitou e aquilo ficou registrado. E aí, quando a gente vai empreender, eu sinto que o empreendedorismo é realmente ser adulta mesmo. Porque quando eu estou trabalhando numa empresa, como funcionária pública ou etc., eu estou seguindo regras, que nem eu estou na casa dos meus pais, tem alguém dizendo o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu faço primeiro, eu sei quais são as prioridades. Só que quando eu estou empreendendo, é como se realmente eu estou sozinha agora, e sou eu que mando em mim mesma. E aí, como é que faz para não fugir dessa criatura, como ela fala aqui, né? Essa criatura que está muitas vezes na sombra desse olhar, daí para baixo, e para cima, né? E aí a gente entra nessa procrastinação, que a criança quer ficar brincando, né? E a Sheila tinha comentado sobre os posts aqui na internet, a gente divulgar o trabalho, fazer vídeos, etc. Eu até peguei o caderno aqui, eu escrevi, nesse caderno eu escrevi conteúdos revisar, porque ele não tem uma página que não está escrito coisas. O que é esse caderno? São coisas que eu tinha ideia, vinha aqui e colocava. Então tem desenho, tem isso aqui. Ideias de. Olha só a quantidade de post que eu poderia ter feito se eu tivesse feito na hora. Porque eu pensei e vim aqui e escrevi, só que eu não fiz depois. A maioria deles aqui eu não fiz, são conteúdos que eu posso produzir o ano inteiro, 365 dias no ano, para a quantidade de coisa que tem aqui. Então, olha o quanto a cabeça da gente está cheia de ideias para criar coisas novas. Mas se eu deixo a minha criança falar, ela quer que eu mostre esse caderno para alguém e alguém diga assim, ai, coisa mais linda, esse desenho, esse post vai dar certo, vai ter curtidas, vai ter seguidores, então vai lá e faz. Sabe, que é aquilo que a gente ouvia muito dos nossos pais quando era criança, né? Ai, que linda essa letra, como tá linda, vai lá e mostra pra professora. Então, ou eu fico nessa, ou encaro, e esse olhar para mim, descobrir o meu nome e tudo ali dessa história aí, relacionando com o Manauí, tem tudo a ver com isso. Eu preciso descobrir realmente quem é essa minha criança, o que ela passou, as coisas que tá enraizada ali dentro, do porquê que eu não tô agindo, não tô fazendo, né? Então, lidar com essa luz do dia, como ela fala aqui, ver o que tá aqui no exterior e lidar também com o que tá na noite, o que tá escondido no escuro, né? Não é simples, mas ajuda não. É o essencial pra gente entrar em ação, porque é o que vocês estavam comentando sobre. Eu posso ter toda a parte técnica do mundo, eu posso fazer curso de informática, de digital, 10 mil cursos. Agora, se aqui dentro eu não olhar, eu não vou fazer. Para começar, que eu vou continuar achando que tecnologia não é para mim. Vou continuar me menosprezando, porque eu aprendi a isso. Então, o nome que eu conheço até agora é menosprezo. Sou menos. Então, se eu não olhar para isso, né, não tem como dar esses próximos passos, né, no que a gente quer nas relações, no trabalho. E outra coisa, ter a consciência agora, adquirir a consciência de que você agora é sua mãe, seu pai, seu professor, você é tudo. É que nem ela fala aqui. Você é o cachorrinho, você é as duas mulheres, você é o marido, você é todos. Agora precisa assumir esse lugar. Porque que nem a Tuti estava falando, não tem mãe agora para dar mão. E falar, vamos lá fazer isso, vou fazer aquilo. É você que se aprova hoje, é você que se rejeita, você é tudo.
Porque a maior parte da vida nós passamos na fase de adulto, não é na fase de criança. Só que é na fase de criança que ficam os registros. E por isso precisa entender agora como lidar com essa criança. Que nem a Tuti falou assim, criança, se você ficar nesse modo criança, só esperando que a coisa aconteça como mágica, não vai acontecer. Não vai. E aí você vai receber também o retorno disso. E qual é o retorno que a gente recebe, muitas vezes? É não ter o dinheiro, que nem a Sheila estava falando, os boletos vão chegando e aí precisa, né? As duas estão juntas aí, né? Tem momentos para tudo. Então, a adulta vai lá e trabalha, quando a criança aflora, que talvez seja a sombra da pessoa, aprender a lidar com ela. Seja sua mãe agora. Seja seu pai, seja seu professor, seja lá o que você estiver precisando agora. Porque não tem mais, gente. Não tem. Cada um está preocupado com a sua própria vida. Não adianta você ficar esperando num relacionamento que a pessoa vá cuidar de você. Não adianta você ficar esperando que o patrão vá ter consideração por você. Cada um está preocupado com o seu. E está todo mundo igual, vamos dizer assim, né? Não tem ninguém que não esteja com problemas emocionais. Tem muito. E quando a gente começa a fazer esses círculos aqui e se relacionar com mulheres que têm mais ou menos a mesma mentalidade, os mesmos objetivos, é que fica claro que você não é única. Você não é a pessoa que foi premiada com o desprazer de ter uma parte emocional lascada. Não. Está todo mundo aqui na mesma situação. Só que cada uma tentando lidar de uma forma com isso. E quando você compreende isso, fica muito mais simples de você conquistar as coisas que você quer conquistar. Mas, sem querer conhecer os nomes, distraída com o osso aí, e o osso, depois eu fiquei pensando, o osso pode ser o emprego que você já tinha dito para você que você não queria, fala, nunca mais eu vou entrar nessa, aí o osso te distrai de novo, você fala assim, não, mas faz tanto tempo que eu tô sem emprego, vou entrar. Porque você não desenvolveu outras habilidades para trabalhar numa outra coisa, talvez. Ou num relacionamento. Quando você percebe, você está com um osso parecido, sabe? Sendo abusada, sendo maltratada, sendo um monte de coisa. Por quê? Porque você está buscando as qualidades que você tem aí dentro de você, só que você não reconhece na outra pessoa. E aí a outra pessoa vai e te mostra aquilo que você está mostrando agora. Ela é o seu espelho. E aí você não gosta, você fala, vou desfazer desse casamento. Acabou, não quero mais isso. Vou procurar outro. E aí encontra um parecido. Quantas de nós já passamos por isso, de ficar correndo atrás do rato, sem perceber que estava repetindo a mesma história. E achando que tinha mudado, né? Falando, não, agora eu mudei. Agora eu estou morando numa outra cidade, agora eu tenho um outro marido, não sei o quê. E não presta atenção nos detalhes. Está distraída com o osso ainda. E às vezes, as percepções de criança que foram embutidas em nós nem são nossas, é de outras pessoas, é dos nossos criadores. Muitas vezes as verdades que a gente acha que é uma verdade absoluta, quando criança cresce, traz essa verdade. E aí você vai fazer terapia, vai buscar autoconhecimento, você fala, nossa, não era minha essa percepção. Essa versão era da minha mãe, era do meu pai, era da minha tia, era de alguém que estava vivendo comigo quando criança. Então, é complicado quando você não para olhar para a criança, acolher com amor, ressignificar e dizer para ela, estamos juntos, eu já cresci, eu estou aqui no futuro, e aqui no futuro dá bom se a gente fizer isso. Então, eu acolho você, você está segura, e vamos mudar. Não é bem assim, essa percepção. Vamos dar luz para essa percepção. E aí a gente começa a mudar. E aí a gente para de buscar no outro e começa a entender assim, o que está refletindo no outro que me incomoda é problema meu e não do outro. Então, deixa eu olhar para mim. Eu não gostei, eu fui na casa da Tuti, achei que a Tuti não me tratou tão bem hoje, tá, mas por que ela não te tratou tão bem? Será que ela te tratou bem e você estava com uma percepção, ou num dia não tão bom emocionalmente, você achou que ela não te tratou bem porque a sua síndrome de rejeição lá do teu inconsciente gritou e você achou só porque ela não falou, Sheila, come, por favor, come um biscoitinho, vai. Ela te rejeitou? Então, eu acho que quando a gente começa a fazer essa lição diária aos poucos, devagar, né? Não adianta querer, é o que eu falo aqui nas mentorias, não adianta você ter 46 anos de vida e quer mudar a sua vida em 3 meses.
Não é assim. É um passinho de cada vez, porque a gente está vivendo um processo. A gente vai se conhecendo, vai entendendo quem são essas duas pessoas dentro de nós, ou muito mais, como diz a Edith, somos multi, então tem muito mais gente aqui além de nós, né? A gente lembrando que a gente carrega a nossa ancestralidade, não é só você, sou eu, a minha mãe, a mãe da minha mãe, e assim a gente vai trazendo e isso vai enraizando em nós. Então cabe a nós não julgarmos e entendermos essas duas forças. E a busca incessante do equilíbrio. Se a gente vai conseguir o equilíbrio total nessa encarnação? Não sei. Mas a gente vai tentar acertar o máximo que puder, dentro das condições que a gente tem. Mário Sérgio, acho que Quintela, acho que ele fala assim, né? Faça o melhor com o que você tem, enquanto o melhor não chega para você fazer, melhor ainda. Então, acho que é o que a gente tem de lição e aprendizado desse ponto, né? Vamos entender um pouquinho devagar o que, é que a gente tem e fazer o melhor com isso. Vem que as mulheres comentando aqui, a Gislene falando para as leituras, exatamente essas leituras terapêuticas, círculos de mulheres, trazem essas percepções, eu acho, através de... A mesma coisa do conto, através do conto, que é uma história, através das nossas histórias e da relação que a gente traz, olhar para... A gente consegue olhar mais profundo para o que está acontecendo. Comigo também acontece, eu também sou parte disso, eu também sou... Que às vezes a gente acha que é a única, que está acontecendo só com a gente, esses problemas, né? E tem muitas mulheres passando por isso, né? E a Paula comentou que 46 é a idade dela. E olha, a Sheila aceitou. Mas eu acho que uma coisa que eu estava lendo antes um pouco de entrar no porque eu pensei que tem tudo a ver com o conto do Barba Azul e tem tudo a ver. E tem um pouco a ver com esse conto também, ou dependendo do olhar, muito a ver. Que eu não estou assistindo esse ano, eu resolvi não assistir o Big Brother. Mas eu vi que estava muito forte uns posts sobre relacionamento abusivo dentro do Big Brother lá. E fui ler sobre isso e teve intervenção do programa em relação ao que o menino lá estava fazendo e tal. E aí eu fui olhar o trecho que a mulher fala, que ela fala, e aí tem a ver com o que a Sheila estava comentando, vocês comentaram, da gente não nem perceber o que está acontecendo com a gente, né? Ela disse assim, o Tadeu, que é o apresentador do programa, falou lá que ela, para ele cuidar com o que ele falava, porque era um relacionamento, estava abusando dela, né? E ela saiu e disse, nossa, eu tô perdida, porque eu não consigo ver que foi abuso, porque eu passei por outros abusos muito piores. Esse é um príncipe, ela chegou a comentar, perto dos outros, né? E o que vem dessa história dessa mulher ali na Big Brother reflete muitas outras que nem estão sofrendo um abuso dentro de um relacionamento, dentro de um trabalho, dentro de uma empresa, assédio moral e etc. E nem sabem que é. É como se eu tivesse que continuar naquele lugar ali. Só que o que aconteceu disso que é dessa parte que ela está comentando sobre olhar para a sombra, né? Ali, o que aconteceu no Big Brother, ela foi chamada para olhar para uma sombra dela. Uma sombra dela foi chamada para olhar que ela está sofrendo um abuso, ela passa por isso e repete, como a Edith estava falando. Ela então já disse que teve outros relacionamentos abusivos e agora ela foi para um outro relacionamento abusivo de novo. Só que o que ela fez? Hoje de manhã, ela entrou lá para falar sobre o que aconteceu ontem e ela pediu desculpas para a família dela por ela não saber que estava acontecendo aquilo. Então, nós nos colocamos sempre no lugar das culpadas. Às vezes a gente pede desculpa por não saber uma coisa que a gente aprendeu, por estar vivendo algo que a gente tinha que ficar quieto o tempo todo, que eu tinha que ser a melhor, que eu tenho que ser a que resolve, que eu tenho que ser a que ajuda. Então, quando eu vi aquilo, eu senti, ela foi chamada para olhar para uma sombra dela, só que ela pediu desculpas por olhar para a sombra. É como se nós fôssemos sair daqui agora e chorar e pedir desculpa pro marido porque eu tô a fim de chorar, porque o conto foi puxado, porque mexeu em alguma coisa aqui, eu tenho que pedir desculpa porque eu resolvi chorar. A gente se coloca nessa posição de que olhar para essa dor que a gente tem que resolver, porque aconteceu na infância, por os abusos que sofremos e etc. É como se eu me colocasse no lugar de desculpa, peraí, por existir. Desculpa que eu existi, sou eu que estou atrapalhando aqui. É como se a gente está sempre atrapalhando nos lugares que a gente está. Acho que se eu não estou bem o tempo todo,
se eu não tô ajudando todo mundo o tempo todo, é como se eu tivesse que pedir desculpas, né? E entra isso da gente descobrir esse nosso nome. Então, no momento assim, olha, realmente, meu nome é esse. Eu sofri por abusos, eu sofri coisas durante a vida, eu fui rejeitada na infância, tive um pai assim, uma mãe assim, tive alguns problemas, teve as histórias que eu tô carregando. Mas espera aí, o que que eu quero ser a partir de agora? Como é que eu vou ressignificar essas coisas, né? Então, e depois ela comenta no último trecho, né? O esforço de compreender essa natureza dual e etc. Mais ainda, né? Outras, várias mulheres que existem dentro de nós. E a gente olhar para o céu, como ela fala que fecha os olhos e brandem aos céus em busca de ajuda. É a gente pedir ajuda, a gente olhar para esse olhar de que a gente pode estender a mão e olhar uma para outra, né? E depois, como é que ela termina esse trecho? Quando um lado é menos apressado e mais rico em termos racionais, relacionais, o outro pode ser até certo ponto gélido. Muitas vezes um lado é mais feliz e maleável, enquanto o outro sente um anseio por não sei bem o quê. Um lado pode ser cheio de alegria, enquanto o outro é lamentoso e melancólico. Essas duas mulheres que são uma, são elementos separados, porém associados, que se combinam em milhares de formas. Então, essa combinação é que faz a gente ser o que é, a gente aceitar esse outro lado, né? Como é que faz isso? É um processo de que nem a Sheila falou, não é em 3 meses que eu vou resolver. É um processo que eu acho que é com a vida inteira, porque tiro uma casca da cebola e eu vou ver outra parte da cebola amanhã, e amanhã tem outra, e a vida toda a cebola não termina. E eu não quero que ela termine, sinceramente, porque eu gosto de conhecer cada vez mais sobre mim, mais profundo ainda. Então, cada vez que eu for mais profundo nessa casca da cebola, mais coisas eu estou descobrindo que a gente é uma fonte de conhecimento de nós mesmos, né? A gente tenta evitar, mas é muita coisa para conhecer, né? Eu acho que essa camada da cebola nem vai acabar mesmo, né? Não vai acabar. Não, não pode. Eu considero aqui o nosso planeta como um laboratório. Então, fazer experimentação com a gente. Alguém está vendo esse negócio aí, falar assim, vamos ver como que aquela ali se comporta com as emoções dela. E que nem está falando o livro aqui, né? Quando uma é mais alegre e o lado melancólico dela é mais sombra, aí, quando ela é considerada fora, ai, não, você é uma pessoa muito alegre, por isso que eu gosto de ficar perto de você, que não sei o que, não sei o que. Aí ela não vai se permitir ficar melancólica. Ela fala, não, peraí, senão não vão gostar de mim. Porque a fulana já falou que minha parte é muito alegre, essa parte muito alegre minha é muito legal. Então eu quero continuar sendo legal pro resto da minha vida. E não é por aí. A gente é as duas. Não tem como. Então a gente aprende a lidar com as duas. E vida que segue. Aí depois você descasca outra camada da cebola e vai descobrir mais coisas profundas. E aí a gente vai lidando, né, Sheila? E a culpa, né? E a culpa que a mocinha aí do Big Brother, que a Tuti estava relatando, vem muito da percepção do inconsciente feminino coletivo. Porque a mulher, a gente escuta em alguns... Quando eu trabalhava em corporativo, eu trabalhava na área de fraude. A gente tinha muito contato com delegado, né? Esse povo. E eles falavam o seguinte, que a mulher que ela é ou estuprada, ou a mulher é assediada de alguma forma, ela se sente culpada. Olha que absurdo isso. Ela se sente culpada pelo abuso que teve. Então, muitas vezes, ela não vai falar, não vai denunciar o agressor em algum momento, porque ela acha que vai ver, eu tive culpa nesse processo. Vai ver, eu fiz alguma coisa errada. Né? Ela não consegue entender que ela não fez errado. E aí, é uma coisa que vem... Tem muitas mulheres na história que venceram barreiras extraordinárias, mas muitas e milhares se calaram por medo, porque achavam que era errada, porque quando levantavam a mão para falar, eram condenadas, né? E aí eu tenho que defender a minha caixinha, vou defender as bruxas, né? Que foram mulheres de saberes e que ajudavam as outras pessoas através da cura da natureza e das ervas e dos rezos. E, no entanto, tinha que ficar fechada, porque quando elas faziam bem, assisti um filme na Netflix de uma sacerdotisa, um filme, acho que é mexicano, ela estava fazendo bem, ajudou as pessoas, e as pessoas que ela ajudou, depois achou que
ela não tinha ajudado, olha isso que doideira, e queriam matar a mulher. Então, assim, a mulher tem esse inconsciente coletivo, a gente está num processo de libertação, de ganhar força. Claro que nós mulheres mudamos muito, graças a Deus, né? Como diz Edith, estamos no mundo de experimentação e a gente vem evoluindo, mas a nossa luta ainda é muito árdua, né? Porque agora que as mulheres estão se posicionando mais, o download do universo chega com mais informações, então temos mais técnicas de cura, mais liberdade de expressão, mais tecnologia, a informação chega ao alcance da mão, né? Antigamente a gente tinha que retrucar uma coisa que uma pessoa não queria, mandando uma carta que demorava 450 mil anos. Dava tempo de você pensar e não xingar a pessoa. Hoje a gente está aqui na live, se alguém xingar a gente pode captar o celular e falar, então vem aqui fazer você, ô seu cretino, o que você tá achando? Entende? A gente não pensa muito mais como pensava antes, baixa um pouco o julgamento e a gente tem um pouquinho mais de poder de ação. Às vezes o tiro sai pela colateral, né? Às vezes, por não ter o tempo de pensar, a gente acaba dizendo algo que não deveria ser dito. Mas é um trabalho. Quer dizer, a mocinha, o externo percebe o abuso e ainda sinalizando essa moça desse Big Brother, ela fala, me desculpa, olha como a gente precisa, olha como a mulher precisa ganhar força, como nós mulheres precisamos nos ajudar mutualmente. Não é que a gente quer criar um movimento feminista e acabar com os homens, eles são muito necessários, precisam estar, necessitamos dessa energia, mas olha como a gente vem no decorrer da história sendo frágil e mais frágil, e milhares de mulheres em pleno século, né, que nós estamos em 2023, tem muita mulher aí que é abusada e não tem força para reivindicar, porque acha que está errada. Então a gente precisa realmente olhar para essa luz que tem dentro da gente e aos poucos, num processo de passo a passo, de tartaruga, mas a gente precisa mudar. Ainda que seja um pouquinho, acho que a gente precisa mudar. Fiquei meio eufórica, né? Esse negócio da menina mexeu comigo. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Vamos falar. Mexeu, eu fui assistir ali os vídeos e isso é uma coisa que a gente precisa falar, né? Que não veio a público em algo nacional ali, teve uma interferência. Só que a resposta dela, que foi pra mim a mais... Porque poderia ter ela assumido assim, realmente eu vi que é um abuso, eu vi que ele estava me abusando. Não, ela disse, será que ele está me abusando mesmo? Ela duvidou do próprio apresentador do programa, do Brasil inteiro, porque ela disse, nossa, e daí ela se sentiu culpada por isso, por não estar vendo, e ela pediu desculpas por isso. Então foi algo marcante para mim, a fala dela ali, e as mulheres que estavam ao redor dela dizendo, porque tu passou por isso, realmente, por isso que tu tá sentindo essa questão, é a única coisa que tu conhece, abuso. Então, isso que ele tá fazendo é como se fosse pra ti um príncipe, porque perto dos outros abusos que tu já passou, então parece tranquilo mesmo. E é essa questão da gente entender esse nosso lugar, essa nossa força, aceitar essa dualidade que ela está comentando aqui. Então, entra muita coisa de ter essa voz mesmo, de dizer quem eu sou, né, de aceitação. E como a Gislene comentou, e a Edith, Sheila, vocês podem falar melhor que eu, mas essa mulher na menopausa, essa mulher com 50 a mais é outra mulher que também não tem voz, às vezes não se acredita mais, pede desculpa por estar com 50 anos mais, né? Fala, não, já não sirvo mais pro mundo, estou aqui atrapalhando, com licença, eu já não tenho mais serventia, né? Que é a mesma sensação do abuso ali do homem, aquela sensação desse abuso ali da história, dela não tem mais lugar aqui, ela tem que estar sendo submetida. Então, como ela falou da Cláudia Raia aqui, não, ele daria outra live só para falar da Cláudia Raia. Então, também porque tem 50 anos, ela tem que ter feito uma mandinga para poder estar grávida, porque já virou uma mulher que não serve para nada, né? O inconsciente coletivo, que foi o que a Sheila comentou, de que a mulher é a culpada. Então, a mulher, ora, se eu vou ter filho com 50 anos, como assim? Pode ser que o filho tenha problemas, é culpa da mulher ter feito isso, é culpa dela ter escolhido. Então, a gente está sempre se culpando dos negócios, né, para a gente poder finalizar essa live, se vocês quiserem comentar sobre essa parte da menopausa aí que a Gislene comentou, e depois a gente finaliza. Eu acho que, além do inconsciente coletivo,
é o fato de estar fora do padrão, né? Foi construído um padrão de merda, desculpe a palavra, né? E aí vamos englobar várias coisas. Vou pegar a mulher de 50, que é uma mulher que a gente deveria reverenciar, porque é uma mulher que viveu, já tem alguma bagagem que poderia ser contribuição, né? Aí ela fica grávida aos 50, porque a vida dela tá boa, porque ela tem um relacionamento legal, porque ela faz um sexo bacana, ela tá movimentando energia vital na vida dela, tá construindo e criando vida, aí a sociedade com esse padrãozinho de merda diz que, nossa, isso é mandinga, isso é errado, ela fez inseminação. Ué, o que ela fez ou deixou de fazer? O que importa? Importa que ela está gerando vida, importa que ela está fazendo um recomeço. Com uma criança é um recomeço, é aprender de novo aquilo que já se sabe assim? Então, eu acho que a gente precisa fugir do padrão, né? Eu escuto a mulher de 50 que está sofrendo com esse preconceito, porque acham que ela é uma inútil, muito pelo contrário, é uma mulher que podia contribuir muito com a vida da gente, né? A juventude não olha para o... A gente cometeu esse erro no passado, não olhar para o antigo com mais respeito e idolatria pela ancestralidade, porque a gente estava no movimento da jovialidade, onde tudo é rápido, tudo é instantâneo, e vivemos essa realidade hoje, mas eu acho que essa mulher tem que ser reverenciada e os padrões precisam ser quebrados. Então, a gorda tem que estar na capa da revista, sim. A mulher de 50 anos tem que ser empresária de sucesso e rica, sim. Tem que ter filho à idade que ela quer, sim. Porque não existe limites. Se a gente for estudar a lei do universo como vibração e todo, o mundo é um mundo de possibilidades infinitas. Por que ela não pode ter? Então, a gente precisa ir mudando isso e fazendo grandes círculos de mulheres, como a gente está fazendo. Aqui mesmo, nós temos uma diversidade grande. Eu tenho 46, a Tuti deve ser mais nova, a Edith deve ser mais nova, não sei. Mas, assim, a gente está com idades diferentes, tratando sobre as nossas percepções de vida, um assunto que está num livro que é best-seller. Todo mundo tem, está bombando na internet. Então, você entende? Não faz sentido, a gente precisa quebrar esse padrão. Feliz da vida que a Cláudia Raia vai ter neném ou teve, eu não estou acompanhando, porque eu não acompanho, mas eu apoio a Cláudia Raia. Gente, eu fico muito danada da vida de as pessoas não conseguiram entender ainda que nós estamos evoluindo. Olha só, a era digital foi uma grande transformação. Por que o ser humano também não evoluiu? Por que agora? Porque essa ideia de que a mulher no passado morria com 45 anos. A estimativa de vida era muito menor do que agora. Mudou tudo, gente. Para com essa palhaçada de que mulher com mais de 50 não serve mais para nada, a não ser que você se coloque nesse lugar. Aí tudo bem, não tem problema nenhum. Aí você depois banca, né, os seus choros aí. Sua escolha. Aí é sua escolha. Exatamente. Mas se você não quiser estar com mais de 50, você não quiser passar por essa fase, eu preciso te dar uma notícia. Você vai estar morto. Você tem que escolher. Isso. Porque, a gente era criança, passamos para a adolescência, depois menstruamos, ficamos adultos. São fases. São só fases que a gente passa. Então, antes de menstruar, também não valia nada. Porque não tinha período fértil. Então, não valia nada também. Podia jogar fora. É a gente que tem que se posicionar. É a gente que tem que se posicionar diante da gente. E parar de olhar para a vida dos outros, cara. Para de olhar para a vida dos outros e ficar julgando. E o pior é que você está julgando só as pessoas que estão na internet. Você está julgando as pessoas que estão dentro de casa. Criticando, rotulando. Sabe? E quando você está fazendo isso, é porque você mesmo não se aceita. Dá um tempo para você, vai. Isso. Dá uma casada com você aí. Vai casar com você, sabe? Vai ocupar a sua vida com você mesma. E vai olhar as suas potencialidades, que nem a Sheila estava falando. Da mulher de mais de 50. Tá na menopausa? Tá, é uma fase da vida. E aí? Aí, tem uma colega minha que ela não chegou nessa fase da menopausa, gente. Ela morreu com 47. Ela não chegou. Ela tá jovem até hoje. Se eu não acordar para isso, eu tenho que pegar o touro à unha mesmo. Se eu não acordar para isso, eu vou ficar me lamuriando, me lamentando que eu tô com mais de 50. Mas, e aí? Eu vou te falar uma coisa. Eu sempre fui loira. Quando eu decidi não ser loira mais e assumir os brancos, que eu tenho branco desde os 16 anos de idade,
Eu tive uma enxurrada de gente falando, pelo amor de Deus, você não vai pintar esse cabelo? Você não vai... Eu falei, gata, não vou assumir meu branco. Agora, como eu sou ressonante, né, tá rejuvenescendo, uma parte tá branca, outra parte não tá. Mas, enfim, eu assumi isso porque eu tô bem assim, me livrei daquele peso de ter que estar todo 15 dias no salão, passando os negócios, entendeu? Mas a galera caiu matando. Passou um tempo, aí o cabelo vai se transformando. A galera que me criticou na época, tudo deixando o cabelo branco. Presta atenção uma coisa dessa. Aí falou, ai, Sheila, o que você tá fazendo que tá desse? Eu falei, não tô fazendo nada, filho, tô deixando a natureza agir, vai que vai. Então, assim, a gente também tem que baixar o preconceito da própria mulher, que por mais que fala que quer sair do padrão, quando a gente faz um pequeno movimento para sair, começa, ó, porque eu fui malhada por conta do cabelo, malhada. Então, a gente tem que aceitar as nossas multiplicidades. Hoje eu tô assim, amanhã eu posso estar de cabelo vermelho, de roxo, de lilás, da cor que eu quiser. A Cláudia pode ter mais filho e qualquer mulher pode ter também. Eu acho que a gente tem que se abraçar dentro de todas essas mulheres que existem dentro de cada uma de nós. Essa que é a real. Ai, meninos, olha aí, minha nossa, eu disse que era algo imprevisível esta live, não tem como prever, porque a gente foi para tudo que é lado e nada esperado, Big Brother para Cláudia Raia e vamos nós. Por isso que eu adoro, porque realmente a gente vai longe e a gente mostra muita coisa, e é muita coisa real que está acontecendo, é muita coisa que a gente está vendo todo dia. Então, na notícia também, está acontecendo com a gente, com vocês que estão assistindo, coisas aí que já aconteceram também. Então, por isso que é esse reflexo do conto, a história das nossas vidas, esse olhar mais para nós passa muito por isso. Esse olhar das mulheres que correm com os lobos, como a doutora Clarissa fala. E esse livro que foi escrito há 20 anos, né? Há 20 anos, e ele foi best-seller, e agora ele é best-seller de novo, mais vendido de novo. Então, imagina, ele vai ser a Bíblia para o resto da vida, eu acredito, enquanto ninguém escreveu um outro que aprofunde muito mais essa evolução ainda. Mas eu sinto que ele vai ser, sempre que a gente precisar se encontrar, se olhar, vai ser olhar para esses contos aqui, entender, peraí, por qual deles aqui que eu tô passando e o que eu posso fazer. E eles trazem essas soluções. E gratidão imensas, meninas, mais uma vez, Sheila, Edith, maravilhoso esse ciclo. Eu amo muito, gratidão quem está passando por aí, assistindo depois. Esses contos também, essas lives também estão lá no meu YouTube, que é a Tuti Sandrine, coloco todos lá, que também é possível assistir mais rápido lá, dá para assistir meia hora, essas lives tem 1 hora. Então, estão aqui no Instagram e estão lá também. E, então, a gente vai diversificando aí as mídias, aproveitando a tecnologia para a gente expandir cada vez mais esse autoconhecimento e conhecer mais cada uma de nós. Gratidão, meninas. Obrigada, beijo, até a próxima. Beijo, até a próxima. Adorei.